As cenas mais audaciosas do filme foram executadas dentro dos mais rígidos padrões de segurança. Para as explosões, na Praça de Canudos, pirâmides de ferro foram enterradas no chão. Elas direcionaram as explosões para cima, evitando que fragmentos atingissem os figurantes. As igrejas foram destruídas com 25 quilos de dinamite, num trabalho de absoluta precisão. O incêndio total de Canudos foi um desafio para o cinema brasileiro e para o próprio Farfán. Sua alma está em paz. O Wilker, o Paulo Betti, Marieta, Zé de Abreu, Roberto Bontempo, Tonico Pereira. Esse filme tem essa coisa assim de ter um elenco muito grande, muita gente, muito personagem. Eu parti com a turma que eu conheço, que me conhece, com quem eu venho parceiro já nessa aventura de fazer cinema. Eu tinha um desejo de fazer a protagonista desse filme um filme de guerra, e um filme em que os personagens conhecidos dessa história são homens, nesse universo masculino, fazer esse filme um pouco sobre o ponto de vista feminino, não é, de ter uma mulher sendo a protagonista dessa história. Que essa força do sertanejo, na verdade, fosse a força de uma mulher. Eu vou gostar de ver o soldado passar faca em tua goela e te mandar pro inferno, seu velho infeliz. Causa que foi tua loucura que desgraçou nossa família. Tu matou Toinho, tu vai matar a mãe e matar a Tereza. Pare com isso, Luísa! Eu faço a Luísa, que é uma sertaneja de uma família miserável e que estão na miséria, ficam ainda mais na miséria por causa da República. Povo é esse, Zé? Pois se não é ele. Aparece o conselheiro e aí a família vai atrás como a última salvação e tal, esperança. E ela foge porque ela não acredita no conselheiro. Luísa, minha filha! Luísa! Silêncio absoluto! Ninguém se mexe! Quando o filme começa, apesar de uma crise da seca e das dificuldades da família, é uma família feliz, né? É uma família integrada e que vai paulatinamente se dilacerando no processo da guerra. A mãe, que é uma mulher mais que não tem essa fé religiosa, mas que acompanha o marido, que depois também acredita em Canudos como uma possibilidade social e de vida, né, de melhoria de condições de vida, uma coisa bem pragmática, acaba que se envolve loucamente também naquela guerra. Ela mantém uma dignidade, um orgulho ali dentro daquela miséria, né? Tem desde essa mulher que é simplesmente ligada ali à terra, aos filhos, até ela se transformar quase que numa guerrilheira. Ela pega uma arma, ela não é uma mulher de pegar uma arma, e a vida empurra ela para isso e ela acaba sendo uma das defensoras de Canudos, né? Tu não tem vergonha, não? Um cabra forte como tu se render? O pai, que é um cara, no começo a gente vê um cara doce com os filhos e afetivo, ele vai endurecendo, ele vai se embrutecendo naquele processo todo da guerra e nesse processo místico. Me chamais pai. Já não chega a morte, Tuinho? Entre a vida e a morte, escolha a vida pelo menos uma vez. O Zé Lucena é um homem com toda a sua força, né? Grandeza, né? Ele é um ingênuo, um homem que é apanhado por uma circunstância que o deixa perplexo. E nesse momento de perplexidade, de falta de perspectiva, ele vê um líder que lhe promete a vida eterna. Em contraponto às desgraças que ele está vivendo, ele tem a possibilidade de viver uma utopia, estar junto com um grupo de pessoas, construir um novo lugar, sem aqueles demônios que ele vê na República. Nesse novo lugar, Deus promete a eles, através de Antônio Conselheiro, que representa, de uma certa maneira, um santo para o Zé Lucena. Ele tem essa visão da possibilidade de uma vida melhor. Meu bom pai, conselheiro, me botou na porta do céu.
Eu só tenho que lhe agradecer. A sequência que eu mais me emocionou fazer, mais gostei de fazer no filme, entre todas, é a trincheira final. Crispim? Diga. Tá vendo? Tô. Então você vai buscar. Aquele garoto que aparece naquela sequência, aquele menino iluminou a gente de uma maneira. Aquilo foi o momento, assim, pra mim, o momento mais grave e mais bonito do filme. É o cão! É o filho do cão! É o pai do cão! Para montar o exército que destruiu Canudos, Sérgio Rezende convocou Tonico Pereira, que interpreta o temível coronel Moreira César, o corta-cabeça. José de Abreu é o general Arthur Oscar, que comandou a 4ª e última expedição. Celton Mello vive o papel de Luiz, o jovem e inexperiente tenente que se apaixona por Luísa. No confronto entre canudenses e o exército está Pedro, o jornalista que acompanha a guerra, interpretado por Roberto Bontempo. Uma grande parte da sociedade brasileira de então foi a responsável pelo massacre de Canudos. No Rio de Janeiro, que era a capital, os jornais pediam a destruição de Canudos. Havia um movimento na opinião pública fortíssimo no sentido de fazer dessa guerra um acontecimento brasileiro. O exército, sucessivamente nas primeiras expedições foi perdendo as batalhas, foi perdendo, foi sendo derrotado. Essa coisa foi levando a temperatura a um ponto insuportável. Essa marcha progressiva das expedições é impressionante, porque vai primeiro um tenente com 100 homens, depois vai um major com 600, um coronel com 1.200, 3 generais com 6.000 e depois um ministro da guerra com mais 5.000. Essa resistência de Canudos é uma coisa impressionante. Sérgio Rezende usou a mais sofisticada tecnologia de edição digital não linear para a montagem de A Guerra de Canudos. 40 horas de material filmado foram transformadas em um filme de 160 minutos. Os ruídos, disparos e explosões foram mixados no Sound One, um dos maiores estúdios de Nova York. A alma nordestina de Edu Lobo, autor da música, está presente nos 4 temas principais, interpretados em diferentes arranjos durante todo o filme. Canudos supera todos os limites conhecidos de padrão de um filme brasileiro. Quem for ao ver Guerra de Canudos sairá do cinema com a sensação de que assistiu uma obra artística de grande nível. Lá estão envolvidos os melhores atores brasileiros, os melhores técnicos brasileiros, o melhor esforço de realizar um projeto, e eu acho que as pessoas vão levar um susto. Canudos expressa a grandiosidade que está na imagem, no cenário, no figurino, na música, na produção. O cinema só consegue transmitir conhecimento se ele partir da emoção. E a história do filme Guerra de Canudos é uma história de emoção. Dai-me força, meu tão bom Senhor. Quando o céu virasse a terra como um rio sem nascente, quando a espada entrar na pedra, quando o mar vira fluente,
Que paixão insatisfeita, que vingança mais demente, Virgem Santa decaída, Satanás onipotente, entre rios, belos montes, que distância mais presente, quanta gente confiante em Antônio, penitente.